Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa trazendo para vocês um novo vídeo para o canal da Gestão Financeira Criativa. E no vídeo de hoje resolvi trazer um assunto que logo deve aparecer cada vez mais na tona, que é a declaração anual de imposto de renda. Normalmente as declarações anuais para pessoa física precisam ser entregues no final de maio. Mas como a gente está num ano diferente, vamos dizer assim, né, por conta do coronavírus, da quarentena, esses dois pontos fizeram a Receita Federal prorrogar a data limite para entrega da declaração. Então agora a data limite é 30 de junho. Isso pode ser positivo, mas também toma cuidado para não deixar tudo para a última hora ou esquecer. Então a gente tem até um tempinho, até lá, praticamente 2 meses, mas quanto antes você conseguir fazer, melhor. Muita gente contrata contador, isso é muito legal, é um profissional, é muito interessante. Às vezes você não tem tempo ou o conhecimento necessário para fazer a declaração, então é um caminho, mas também tem muita gente que faz a própria declaração. Então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês mostrando um pouquinho a declaração sobre a ótica dos investimentos, já que aqui na gestão financeira criativa a gente fala bastante essa parte de investimentos, queria mostrar como que isso fica na declaração. Um vídeo mais direto ao ponto, curto, não é completo sobre a declaração de imposto de renda, mas para servir como base. Então, primeira coisa, eu estou aqui no site da Receita Federal e ver quem que é obrigado a fazer a declaração. Então, primeira coisa, em relação ao ano de 2019, pessoas que ou receberam rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, superior a R$ 28.559,70, ou, para o pessoal de atividade rural, receita bruta superior a R$ 142.798,50. Ou no segundo ponto, pessoas que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, com soma superior a R$ 40.000. Ou ainda também pessoas que em 2019 obtiveram qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou também pessoas que fizeram operações em bolsa de valores, compra de ações, venda de ações, fundos imobiliários, ETFs, mercado futuro e assim. E também pessoas que tiveram, na data 31 de dezembro, a posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300.000. Qualquer um desses pontos que você estiver dentro, você precisa fazer a declaração. Para fazer essa declaração, primeira coisa é baixar o programa. Você pode baixar o programa no computador, como a gente vai ver aqui, ou você pode fazer no aplicativo. No aplicativo ele não tem todas as funções, por exemplo, a questão de renda variável, você não vai ter tão completo lá. Então, para quem fez operações em bolsa de valores, é legal fazer pelo computador. Para baixar o programa, site da Receita Federal, programinha é este daqui, ó, IRPF 2020. Eu criei uma conta, um login com um CPF só de exemplo, não é um CPF real, não é o nome real, mas só para mostrar para vocês como que fica essa declaração. E eu também criei uma carteira fictícia com alguns investimentos como renda fixa, fundos, ações e fundos imobiliários para a gente ver como preencher lá dentro. Então, primeiro ponto é esse. Baixei a declaração, como eu começo a alimentar. Então, a primeira parte aqui dentro do programinha, você vai colocar suas informações pessoais. Nome, endereço, se tem dependentes. Então, esses dois primeiros campos, identificação do contribuinte e dos dependentes. Na sequência, para começar a declaração, é muito importante você juntar os chamados, pegar aqui da linha certa, os chamados informes de rendimento, que os bancos, as corretoras e as fintechs de investimento vão te mandar, ou já te mandaram, ou por e-mail ou por correspondência. Basicamente, é um informe que a própria instituição financeira fez, aqui trazendo um de exemplo que a XP colocou no próprio site deles, mas basicamente você vai ter os dados da instituição e o CNPJ deles, seu nome, seu CPF, dados da sua conta, e as informações sobre os seus investimentos. Então vão ter várias seções. Vai ter uma parte, seção de rendimentos isentos, seção de rendimentos com tributação exclusiva, e também você pode receber esses informes caso você tenha investido em ações e fundos imobiliários e fundos de investimento, você vai receber com mais detalhes como pagamento de dividendos, o CNPJ do fundo e por aí vai.
Então, aqui só mostrando de exemplo, né? O próprio informe informe de rendimentos, ele acaba já te mostrando algumas dicas. Então, por exemplo, para colocar rendimentos isentos, nesse caso aqui, o código lá no programa da Receita é 12, CNPJ da XP é esse. Para colocar esses rendimentos sujeitos a tributação exclusiva, o código é 6. Então, é muito importante você estar com esses documentos em mãos. Então, vamos pegar essa nossa carteira simulada. Reparem até que eu coloquei aqui alguns nomes fictícios, alguns CNPJs também fictícios, mas só para a gente ver como que funciona. Então, primeira coisa, vamos começar pelos bens e direitos, uma das principais abinhas. Eu vou só excluir esses três aqui. Então, vamos dizer que a minha declaração está em branco. E aí eu vou pegar os informes da corretora, do banco e preencher. Na parte bens e direitos, eu vou precisar ter essas informações. O saldo que eu tinha em 31 de 12 de 2018 e o saldo 31 de 12 de 2019. Então, em 2020 eu faço a declaração de 2019 e preciso dos saldos do próprio ano de 19 e do ano anterior, 18. Então, vamos lá. Coloco o novo. Aí a primeira coisa é o código. Posso pegar lá pelo informe de rendimentos, costuma vir, ou, que nem aqui, LCA é um título de renda fixa. Conforme você vai digitando, o próprio programa já te ajuda. Então, para esse caso, código 45, aplicação de renda fixa. Você informa se você é o titular ou dependente, coloca o CNPJ, vou por aqui um qualquer, só para aparecer esse número, e nessa discriminação é como se fosse o que é, né? Então posso por assim, LCA, banco tal, 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 CNPJ tal, tal, tal. Coloco e o saldo. Nesse caso eu não tinha saldo em 2018 e tinha 31 de 12 de 2019. Então lembrando, esse saldo eu pego do informe de rendimentos. Então, ok. Agora vamos colocar um fundo de renda fixa a curto prazo. Não sei o código? Posso olhar no informe de rendimentos ou vou digitando o que me ajuda. Então aqui, ó, fundo de curto prazo. Achei ele, titular, CNPJ, vamos pôr um qualquer também aqui. E aí eu coloco a discriminação dele. Então o nome dele que vem no próprio informe de rendimentos, põe o CNPJ dele, e eu posso pôr também o CNPJ do administrador, que geralmente é a corretora ou banco onde está esse meu fundo. Então, escrevo aqui também. Nesse caso, tinha saldo em 2018, saldo do informe de rendimentos, e também em 2019. Opa, ficou duplicado. Então, saldo. Opa, ele não foi. Por 100 reais. Só pegar um número. Então, aqui 2019, 2018 e 2019. Ok. E caderneta de poupança. Putz, não sei o código? Vou lá, escrevendo. Isso me ajuda também, caso não encontre no informe de rendimentos ou não esteja com ele em mãos. O ideal é que você esteja para pegar os números corretos, né? Mesma coisa, coloco o CNPJ fictício aqui. Vamos por lá, né? Caderneta de poupança, banco total, CNPJ do banco, blá. Então, só de exemplo. Posso colocar os dados do banco e a minha conta que eu tenho lá dentro e coloco os saldos. Deixa eu pôr 100 reais, senão ele dá problema. Então é 5 mil e 10 mil. Então, ok. Então, os três títulos de renda fixa que a gente tem já estão na parte bens e direitos. Agora eu preciso falar dos rendimentos. Os rendimentos eu vou colocar ou aqui nessa parte, rendimentos isentos e não tributáveis, ou em rendimento sujeito a tributação exclusiva ou definitiva. Como que eu vou saber isso? Por meio do nosso informe de rendimentos. Ele vai falar, essa LCA é rendimento isento, essa poupança, rendimento isento. Esse CDB é rendimento sujeito a tributação, esse fundo. Então, ele te ajuda muito nisso. Nesse nosso caso aqui, vamos começar pelos rendimentos isentos, a gente tem dois. Na verdade, a gente só vai preencher um, porque o primeiro deles eu não tive rendimento. Comecei a investir em 2019, então nem preciso colocar. O outro que é isento é a poupança. Então, vou lá, abinha, rendimentos isentos não tributáveis, novo, poupança, ó, não sei o código, ou pego lá da seção do informe de rendimentos, ou vou digitando que o próprio programinha me ajuda. De novo, vou pôr um CNPJ fictício, o nome fictício e o valor. No nosso caso aqui,
R$ 200 por sempre, 200. Então, de rendimento isento, por enquanto, só esse. Renda fixa e fundo, matamos. Foi isso. Agora vamos olhar a renda variável. Mesmo raciocínio, vai ter um pouquinho mais de trabalho por mais informações que a gente vai ter que pôr, mas reparem que a lógica é a mesma e o informe de rendimentos ajuda muito. Então, fiz aqui um exemplo que eu tenho duas ações, ou já tive duas ações nesses períodos, e dois fundos imobiliários. Então, todos os títulos negociados em bolsa de valores, independente de ter vendido ou não, tido lucro ou não, por ter investido neles, eu preciso fazer a declaração, como a gente viu lá atrás. Um cenário que eu coloquei aqui, então, em janeiro de 2018, eu comprei 1.000 ações da Petrobras a R$ 26,02. Custo da operação para essas ações aqui da Petrobras, 130,10. O preço médio, a gente vai calcular o valor da ação mais o rateio dos custos. O que é esse rateio? É o valor total do custo da nota de corretagem dividido pela quantidade. Então, o preço médio de compra dessas ações, R$ 26,15. Total que eu gastei nessa operação, R$ 26.150,10. Mesmo raciocínio para Vale, comprei em fevereiro, 1.000 ações, comprei a 45,32, custo total 226,60, rateando, a gente chega no preço médio e o valor total da operação. Mesma coisa para os fundos, em algumas corretoras a gente não tem mais os custos, então por isso aqui que reparem que o preço médio está igual ao valor, pode ser que não necessariamente seja isso com você, por isso a importância também de ter em mãos as notas de corretagem, para você informar os dados certinhos, as quantidades e o valor total. Então aqui em verdinho a parte de compra, vamos ver a venda. Então no caso eu não vendi nem as ações da Vale, nem as os fundos imobiliários RBRR11, eu vendi XPML e Petrobras. Então vendi em julho de 2019 as 1.000 ações que eu tinha comprado da Petrobras, vendi cada uma delas pelo preço de 30 e 35. Os custos que eu tive na nota de corretagem, aqui vai ser a mesma ideia de rateio, só que na compra a gente soma isso no preço médio. Na venda a gente subtrai. Então é a subtração do rateio, dos custos, total da operação. Mesma coisa dos fundos imobiliários. Também nesse exemplo eu não tive custo, mas é importante você ver nas notas de corretagem. E aqui em azul o lucro que eu tive. Então, o lucro unitário. O lucro vai ser sempre a diferença dos preços médios, tá, gente? Então, tem que considerar esses custos tanto de compra quanto de venda. O custo por ação e por fundo imobiliário, nesses dois casos. O lucro total de cada um deles. E aí tem o imposto de renda. Então, para ações, se você fizer uma venda inferior a R$ 20.000, você está isento do imposto de renda. Então, beleza. Se é acima disso, você tem a alíquota. Isso se a gente não estiver falando de operações de day trade. Operações de day trade, que são compra e venda no mesmo dia, sempre você vai ter a alíquota de imposto de renda. Então, operações que não são no mesmo dia, essa condição dos 20.000. Nesse caso, a venda foi superior a 20.000, então tem alíquota de imposto de renda. No caso, é uma alíquota de 15%, que você precisa emitir uma DARF no site da Receita Federal e pagar até o mês sequente, ao último dia do mês sequente, a venda das ações. Então, eu vendi em julho de 2019, até o dia 31 de agosto de 2019, eu teria que pagar o imposto de renda dessa operação, visto que foi acima de 20.000 e eu tive lucro. Tive lucro total de 4.048. Então, o imposto de renda, uma alíquota de 15%, seria de 607,22. Mas quando você faz a venda, existe o chamado imposto de renda dedo duro, que é 0,005% já fica retido na fonte, que é esse que eu coloquei aqui. Então, 2024 já foi retido. Então, o imposto de renda a pagar é de R$ 586,98. A DARF que você mesmo emite ou pede para o seu contador emitir e você paga. No fundo imobiliário eu vendi, no caso a gente está falando do XPML, eu vendi ele, tive então lucro para cada fundo de 34,68, vendi 100, então total 3.468. Fundos imobiliários não tem essa questão da isenção dos 20.000 até os 20.000, que você sempre vai ter uma alíquota na venda quando você tiver lucro de 20%. Mesmo esquema do dedo duro, então quando você vende já tem lá os 17,34 e você complementa com 676,26 nesse nosso caso aqui.
E além disso, a gente tem os proventos que a gente recebeu nesse período. Então, coloquei aqui como dividendos, no caso das ações, e o aluguel dos fundos imobiliários, e os juros sobre capital próprio para as ações. Coloquei aqui valores fictícios, coloquei o CNPJ dessas empresas, das ações, onde que eu encontro esse CNPJ, aqui Petrobras, Vale, dos dois fundos, pelo site da B3. Então, aqui você tem no site da B3, essa plataforma aqui de ações. Quero saber o CNPJ da Petrobras. Então, digitando aqui o código da empresa, vai carregar uma página que você consegue consultar exatamente qual que é o CNPJ da Petrobras. Então, carregando aqui para mostrar para vocês. Aqui os dados da companhia, o CNPJ aqui. Então, exatamente esse que eu já trouxe para cá. Então você pode pegar pelo próprio site da B3, mas como eu falei, as empresas elas mandam um informe de rendimentos com essas informações dos dividendos, do juros sobre capital próprio e com o CNPJ deles. Vimos esse cenário de investimentos em renda variável, vamos para a declaração. Então, primeira coisa, também em bens e direitos, vou colocar a quantidade de ações que eu tenho. Então, no caso, não sei o código, ou vejo lá pelo informe de rendimentos, vejo aqui 31 ações. Titular, pego o CNPJ, vamos começar pela 33. Na discriminação, eu gosto bastante nessa ideia aqui, ó. Ações da empresa tal, então, ações da Petrobras, o CNPJ deles, coloco aqui também. A corretora na qual eu tenho as ações, vou chamar de corretora XYZ, e a quantidade, no caso, a gente tinha 1.000 ações. Mas reparem que no dia 31/12/19 eu já não tenho mais as ações da Petrobras, então eu só tinha aqui. Na data, eu tinha total de 26.000, tirar o reais de novo, copiar só o número aqui, 26.150,10. E eu vendi, então zerei minha posição. Ok, aqui acho que ele ficou em branco. Depois também acertar o DLCA ficou em branco, é 26.150,10. Dou um ok. Só para acertar o DLCA, que também tinha ficado em branco, no caso era 396.100 reais. Então reparem que também é bem fácil de editar. Acho que foi até legal deixar em branco que vocês veem. Errei uma coisa, chegou depois o informe de rendimento, soltaram um ajuste que estava errado. Bem facinho de editar. E tudo já está sendo salvo automaticamente, ó, então não preciso clicar em nenhum lugar para salvar. Já está salvo nessa minha declaração. Então já colocamos as ações da Petrobras. Vamos por as da Vale. Então, ações, titular, CNPJ da Vale, discriminação nesse formatinho não. Isso aqui para não perder muito tempo vou deixar só assim, mas aí você coloca ações da Vale, CNPJ, corretora, por sua quantidade, que esse é um número muito importante. E reparem que aqui eu continuo tendo, então eu vou manter esse patrimônio aqui, 45.000. Reparem que eu sempre coloco o preço médio, tá, da compra, 45.546,60 e mando repetir, não vendi nem comprei nada a mais. E os fundos imobiliários, temos dois. Ele é o código que eu digitei, já apareceu, é o 73, titular, começando pelo XP. Mesma coisa, fundos imobiliários, tal, CNPJ tal, corretora e quantidade. Para ganhar tempo, só vou colocar aqui a quantidade, a XP 100, a gente vendeu, né? Então, 2019 a gente não tem mais essa posição, mas eu tenho que informar, porque eu tinha em 2018, no caso 9.860. E por fim, o RBRR11, fundo imobiliário, titular, mesma coisa, então eu sempre coloco, no caso aqui a quantidade é 50, só estou destacando a quantidade, mas preencha todos os dados, como eu falei, e aqui eu mantive os 5.060. 5.060. Então reparem que eu não estou atualizando para a cotação da data, estou colocando sempre o preço da aquisição. Tive aqui então a minha bens de direitos está completa com toda essa minha carteira. Aí aqui
como eu falei, eu não vou passar todos os detalhes, mas você também vai informar valor de carro, de imóvel, saldo em conta bancária, tudo isso vai entrar nessa aba. Aí vamos para os rendimentos. Então eu recebi dividendos e juros sobre a capital próprio. No dividendos, são isentos de imposto de renda. Então, dividendos e o aluguel dos fundos imobiliários, eu vou preencher em rendimentos isentos de imposto de renda. Então, vamos lá. No caso, são dois. São quatro, né? Um de cada ação e um de cada fundo. Então, primeiro, dividendos. Ó, já apareceu aqui para gente. O CNPJ. Vamos começar pelo da Petrobras. Chamar de Petrobras. Colocaria lá a razão social completa deles e quanto eu recebi. R$ 230. Ok. Aí temos da Vale. Dividendos. CNPJ da empresa que pagou, o nome, vou chamar só de Vale, e o valor, 170. E o dos fundos imobiliários também vai entrar como dividendo, como lucro. Ou você pode pôr como outros. Eu gosto de deixar nessa ideia de outros para saber o que era dividendo mesmo de ação e o que é dos fundos imobiliários. Então vou deixar aqui como outros. Nome da fonte. Aí vou pôr XPML só para facilitar. Aluguel, fundo imobiliário, R$ 56. Tirar o reais, senão ele não. E o que ficou faltando, vou pôr também nesse código de outros, CNPJ deles, RBRR11, aluguel, fundo imobiliário, no caso 32,50. Opa. 32,50. Então, rendimentos isentos, já colocamos todos. Agora eu preciso pôr juros sobre capital próprio. No caso das ações, esse é um rendimento sujeito a tributação. Então vamos lá. Colocar juros sobre capital próprio. No caso da Petrobras, o CNPJ deles. Petrobras, já puxou porque eu tinha preenchido lá atrás. No caso, R$ 420. E a gente tem da Vale, então também é juros sobre capital próprio, CNPJ da Vale, já puxou o nome, no caso, R$ 1.300. Aí a gente ficou faltando, agora que eu percebi, quando a gente está em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, por isso é importante revisar a sua declaração, a gente esqueceu de pôr na renda fixa o rendimento do fundo. No caso da LCA não teve, é isento, mas não teve. No caso do fundo, vamos aproveitar aqui. Então, aplicação, rendimento de aplicação financeira. De novo, não sei esse número, posso aproveitar o informe de rendimentos. CNPJ, vamos para um qualquer aqui. Vou chamar lá da empresa do fundo. E o valor aqui, 110 mil. Então, coloquei. Matamos também essa parte de rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. E por fim, a gente precisa detalhar um pouco mais a parte de renda variável. Então, para isso, muitas vezes as pessoas acabam achando que para por aqui, mas se você tem fundos imobiliários e ações, você também vai ter que vir nessa abinha que eu falei que não aparece no aplicativo, que é a abinha renda variável. Então, primeira coisa, operações comuns e day trade. Aqui você vai falar quando você fez vendas. Então, no nosso caso, voltando na nossa abinha, a gente vendeu Petrobras em julho. Então, venho aqui em julho. No caso, não foi day trade, foi operação comum. A gente vendeu, a gente vai colocar aqui, ó, tem as opções. É mercado à vista, que seria essa venda normal das ações. Se for mercado de opções, vai ter os dados aqui. Se for mercado futuro, também vai aparecer o mercado a termo. Então tem isso bem detalhado, né? Então vamos lá. Das ações, a gente fez lá a venda total, 30.198,25. Então coloco aqui a operação e vou descer lá para o final. Aliás, só corrigir, a gente está no mês certo, tá? Julho. Então sempre olhem
do mês, vou descer. Então aqui já aparece, ó, resultado. Quando você coloca os 30.198, reparem que isso é o valor da venda. Então não é esse número que eu tenho que preencher. Eu tenho que preencher o meu resultado. Então, no nosso caso é 4.048,15. Então, um detalhe, reparem que a própria declaração já vai te ajudando a perceber isso, mas para você não comer alguma bola, né? 4.048,15. Se você tiver algum resultado negativo acumulado, ele vai abater aqui, não é esse o nosso caso, há um prejuízo a compensar. E o imposto devido, reparem que bate exatamente com o valor do nosso cálculo. Então, a própria declaração te ajuda a comparar as coisas, né? E aí a gente tem que pôr também o que eu comentei com vocês como o dedo duro, né? Imposto de renda retido, que vai estar aqui, ó, no mês, vai ser 20 e 24. Então, reparem que já arrumou exatamente batendo o valor de quanto a gente pagou da DARF. Então, beleza, anotadinho essa operação de julho. Por fim, vamos para a operação da XPML, que foi em dezembro. Então, vou lá em dezembro. No caso, como é fundo imobiliário, eu mudo só a BIM aqui, mas reparem que vai ser a mesma ideia. Ó. Operação comum day trade, operação fundo imobiliário. No nosso caso, lembra que eu vou olhar o resultado, não o faturamento. Resultado nosso, 3.468 em dezembro. Dezembro, 3.468 mil reais. Aquela ideia que eu falei, se tiver resultado negativo, ele vai compensar aqui. O imposto, ó, batendo com nosso cálculo, 20% de alíquota, operação comum, 693,60. A gente coloca que foi a retenção, então, aquele 0,05% que eu comentei com vocês, no nosso caso aqui 17,34. E aí eu coloco também quanto eu paguei. Então, vamos dizer, eu paguei a guia, coloco lá os 676, e 26. Então eu também informo se eu paguei. Se eu esqueci de pagar, a declaração já vai mostrar que tem um imposto atrasado para pagar, vou ter que entrar lá no site da Receita e atualizar essa minha DARF. Mas então, nos dois casos, você tem aqui também, lembrar, se eu paguei a DARF, coloco aqui. Se você não pagou, vai aparecer lá como pendência. E por fim, você está com a declaração completa, é a parte de confirmar tudo certinho, né? Então, rendimento isento, você consegue ver os totais, ó, que você recebeu. O de declaração, rendimento sujeito a tributação exclusiva, outros dados que você tenha posto, mas nesse nosso exemplo, os principais, os rendimentos, parte de bens e direitos, e nas operações, como um day trade, fundo de investimento imobiliário. Vez que está certa, posso entregar minha declaração. Então, um vídeo compacto nessa parte da declaração de imposto de renda sobre a ótica e investimentos. Espero ter ajudado, visto que a gente tem o mercado de ações e fundos imobiliários crescendo, muita gente às vezes esquece de fazer essa declaração. Mas então, se você comprou, operou ano passado em bolsa de valores com home broker, você precisa fazer a declaração. E eu mostrei aqui que não é complicado. Então, deixa ficar aberto aqui no comentário para dúvidas, comentários. E também deixar uma recomendação mais profunda sobre a declaração do imposto de renda, que é a Contadora da Bolsa. Ela tem o curso dela, ela tem o canal no YouTube, no Instagram, e ela tem dicas completas sobre essa parte. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos.